que é uma paixão mundial, todos nós já sabemos, mas você sabe quando e como começou a história do esporte mais praticado no mundo? Então fique aqui que eu vou te contar tudo! Este é o canal Sociedade Metaverso. Eu sou o Breno, o seu guia por este caminho. Historiadores dizem que tudo se iniciou no século XVII, de uma forma um tanto quanto inusitada. Os ingleses, após travarem uma dura guerra contra a Dinamarca, expulsando-os dali, começaram a comemorar com uma bola de couro, simbolizando a cabeça de um membro do exército dinamarquês. Naquele tempo, o futebol ainda não tinha regras pré-estabelecidas. Acontecia até mesmo agressões e muita pancadaria. Então o rei Eduardo II, vendo toda essa desordem, decidiu proibir a prática, fazendo com que parasse. Mas o que aconteceu é que ainda mais aconteciam jogos, porém de forma bem discreta para não haver punições. Em meados de 1810 a 1840, houveram registros históricos em que era ainda uma atividade muito praticada por alunos de algumas escolas daquela região, mas ainda assim era proibido por ser considerado uma prática violenta. O rei, visto que mesmo com a proibição ainda era praticado, ele então decide estabelecer regras. E em 1830 surgiram as primeiras regras que são mantidas até hoje, como por exemplo, os 11 jogadores de cada equipe e os gols para onde a bola deveria ser conduzida. Com a modernização, ao longo do tempo, foram criadas novas regras, outras modificações até chegar ao ponto em que está hoje, para que haja honestidade e justiça dentro do campo. Ao longo da década de 1870, o futebol começou a ser praticado pela classe trabalhadora inglesa, estimulada pelos donos das fábricas e pela necessidade de jogadores para se formarem em equipe. Neste momento, o futebol deixou de ser um privilégio da classe endinheirada e passou a ser difundido pelos centros urbanos e pelos diversos segmentos da sociedade britânica, contribuindo para um espaço de convivência entre burgueses e operários. Entre as principais regras inseridas, uma das ferramentas fundamentais para a disciplina foram os cartões amarelo e vermelho. Eles foram inseridos em 1970 para a Copa do México, como uma forma de facilitar a comunicação entre os países que não falavam o mesmo idioma. Além disso, as regras do futebol têm alterações constantes pelos órgãos reguladores, como mudanças nas dimensões de campo, substituições de jogadores e muitas outras coisas. A mais recente mudança nas regras foi a inserção do árbitro de vídeo, o VAR. A novidade possibilita que árbitros sejam auxiliados pela ajuda de câmeras quando houver dúvidas sobre os lances dos jogos. O equipamento ainda não está inserido em todos os campeonatos, mas foi utilizado na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. O crescimento dos desafios e torneio entre clubes foi impulsionador para a institucionalização do futebol, que ocorreu em 1863, a partir da fundação da Football Association, instituição que formulou as primeiras regras para a prática do futebol. O esporte passou a ter mais visibilidade e a elaboração de campeonatos e partidas oficiais iniciou-se. A criação desses campeonatos foi muito importante para o surgimento das regras universais dentro do campo. E desde então, o esporte começou a expandir-se mundialmente. Um grande acontecimento histórico no percurso da criação foi um campeonato que surgiu em meados de 1904. Um torneio que até hoje acontece e que é o mais esperado não só pelos brasileiros, mas por todo o mundo. Mas vamos ver se vocês adivinham. Se vocês disseram Copa do Mundo, está mais do que certo. Em 1904, dirigentes de alguns países se reuniram em Paris, na França, para fundar a Federação Internacional das Associações de Futebol, a popularmente chamada como FIFA.
órgão que comanda o futebol e é responsável por organizar competições de nível mundial. A entidade foi criada para suprir o desejo de um torneio de futebol entre países. A primeira edição da Copa do Mundo de Futebol foi realizada pela organização em 1930, no Uruguai, e contou com a participação de 13 seleções da América e Europa, o que influenciou ainda mais a expansão do futebol. Então, a partir daí, a tão sonhada pela Taça da Copa do Mundo só houve um momento que teve uma paralisação, que foi na Segunda Guerra Mundial. E uma curiosidade que talvez algumas pessoas não saibam é que o Brasil é o país com maior títulos pela Copa do Mundo. Um brinde a nós, hein? Mas não termina por aqui. Eu não poderia sair sem contar um pouco da história do surgimento do futebol aqui no Brasil. Charles Miller, um jovem filho de ingleses que chegou aqui no Brasil em 1894. Após realizar os seus estudos na Europa, ele trouxe consigo bolas e regras para a prática do futebol no país. No Brasil, foi realizada pela primeira vez em São Paulo, pelo São Paulo Athletic Club, formada por colonos ingleses, mas o primeiro clube formado especialmente para a prática deste esporte foi a Associação Atlética Mackenzie College, em 1898. O crescimento do futebol no Brasil acabou fazendo com que o esporte mais praticado na época, o remo, viesse a ficar em segundo plano, chegando a ser quase esquecido pelos brasileiros posteriormente. Com isso, algumas equipes de remo tornaram-se clubes de futebol, como o Flamengo, o Vasco da Gama e o Botafogo no Rio de Janeiro. Com a popularização desse esporte aumentando o número de participantes e espectadores, houve a necessidade de construir um lugar onde todos pudessem prestigiar o esporte. Algumas fábricas começaram a construir os estádios, fazendo com que os operários se sentissem mais atraídos para tal prática. Agora, já construídos estádios, algumas pessoas iam até estes para prestigiarem o ato de jogar bola. Era visto como um comportamento elegante. Mulheres da sociedade costumavam se enfeitarem com roupas e apetrechos para ver o seu time favorito. Mesmo com as altas temperaturas, elas iam todas enfeitadas e, quando suavam, tiravam as suas luvas e as torciam para enxugar o suor. Daí a origem da palavra torcedora. Bom, mas você viu como tudo começou, certo? Agora que já sabe, é só esperar a Copa do Mundo chegar para torcer pelo seu país favorito. Eu fico por aqui e até uma próxima.